Olá, bem-vindo à CML 2020. Eu vou apresentar para vocês o artigo Corporate Governance, Leverage and Firm Performance, The Sovereignty Matter, um artigo de Dutra Borges do Carlos Fernando Maciel. Vários autores apontam que a governança corporativa influencia a estrutura de capital das empresas. Outros apontam que a governança corporativa afeta o desempenho e o valor das firmas. Portanto, há fatores externos que não são controlados pelos gestores, mas que influenciam tanto a estrutura de capital e o desempenho das empresas. Entretanto, autores como Almeida, Chen et al., Narif, mostraram que o rating soberano influencia o mercado de capital. A falta de evidências empíricas sobre as implicações do rating soberano sobre a alavancagem e o desempenho das empresas aponta uma lacuna que deve ser investigada na literatura. Quando a gente considera que os investidores se baseiam no relatório de qualificação de risco apresentados pelas agências para decidir onde investir seus recursos. Nesse ponto, este artigo tem o objetivo de abordar a relação entre a mudança ou as mudanças do rating soberano sobre a alavancagem e o desempenho das empresas latino-americanas, mesmo com a adoção das práticas de governança corporativa. Na revisão de literatura, trouxemos autores que abordam governança corporativa e alavancagem, governança corporativa e desempenho, rating soberano e alavancagem, rating soberano e desempenho das firmas. Foram esses atores que consideramos para basear o nosso estudo. O método implica uma amostra de 823 empresas não financeiras listadas nas bolsas da Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e México, e Peru no período de 2004 a 2018. Todos os dados foram coletados da Thomson Reuters e consideramos como variáveis dependentes a alavancagem da firma, o retorno sobre ativo e que de Tobin. As variáveis de governança foram tamanho do conselho, a dualidade das funções CEO e presidente do conselho, quando o CEO é membro do conselho, quando o presidente do conselho é um ex-CEO, a presença de um comitê de auditoria, a independência do comitê de auditoria e a expertise do comitê de auditoria. Consideramos rating soberano, tamanho da firma, market to book e risco da empresa e liquidez corrente como variáveis de controle. O método envolve um modelo linear hierárquica de 3 níveis, com medidas repetidas que foram estimadas pela máxima verossimilhança. Os modelos foram estimados em que no primeiro nível consideramos o efeito país, no segundo nível o efeito da firma, no terceiro nível o efeito do tempo. A partir da estimação desses 3 níveis, consideramos os 3 modelos, os 2 modelos, em que um considera a relação com a alavancagem e o outro a relação com o desempenho. Os resultados mostram que o nível país, o nível firma e o nível tempo foi responsável pela variação média na alavancagem da firma em 3,22%, 62,71% e 35,17%, respectivamente. Em relação ao desempenho, o nível país foi responsável pela variação média no retorno sobre ativo das firmas de 1,16% e 5,10% no que de Tobin. O nível firma foi responsável pela variação média do retorno sobre ativo do que de Tobin em 33,42% e 61,90%. O nível e tempo foi responsável pela variação de 65,42% no retorno sobre ativo e 30% no que de Tobin. Os testes de máxima verossimilhança foram altamente significativos, o que mostra que o modelo multinível é o mais adequado para esse tipo de análise. Os resultados dos modelos apresentam ou mostram que o rating soberano possui uma relação positiva com a alavancagem das empresas, o que indica que as empresas latino-americanas aumentam seu nível de endividamento em períodos de boa classificação de risco dos seus respectivos países. E a existência do comitê de auditoria, a independência do comitê de auditoria e a dualidade das funções CEO e presidente do conselho reduzem a alavancagem. Entretanto, quando o presidente do conselho é um ex-CEO, isso aumenta o nível de endividamento das empresas. Isso mostra, de fato, por ser um ex-CEO, o presidente do conselho força os diretores a aumentar o endividamento das empresas para financiar projetos que arriscariam as finanças das empresas. Percebemos que na presença das variáveis de governança, o rating soberano não foi significativo, o que indica que as duas variáveis
podem atuar como mecanismo e substituto quando se considerar para a redução de conflito de agência. E a gente percebe em relação ao desempenho que o rating soberano possui uma relação positiva com o retorno sobre ativo que de Tobin das empresas latino-americanas, o que indica que eles possuem melhor desempenho e foram mais valorizados quando seus respectivos países possuem melhor rating soberano. Encontramos uma relação negativa entre o tamanho do conselho e a dualidade da função CEO e membro do conselho com o retorno sobre ativo, enquanto a existência e a independência do comitê de auditoria e a expertise dos seus membros afeta positivamente o ROA. Em relação aqui de Tobin, percebemos que o tamanho da FIA, o tamanho do conselho de administração, a existência e a independência do comitê de auditoria aumentam o que de Tobin. Porém, quando o presidente, o CEO é membro do conselho e quando o presidente do conselho de administração é um CEO, isso reduz o que de Tobin das empresas. O rating soberano manteve suas relações positivas com a performance das empresas, mesmo na presença das variáveis de governança corporativa. Como conclusão, podemos dizer que na ausência de mecanismos de governança corporativa, o rating soberano pode ser considerado como um dos fatores que mostra ou que influencia positivamente a alavancagem das firmas. O rating soberano e a governança corporativa podem atuar como um mecanismo substituto quando se considera suas relações com a alavancagem, uma vez que os dois são utilizados para aumentar a confiança dos investidores. Quanto maior, quanto melhor o rating soberano, portanto, maior o retorno sobre ativo que de Tobin das empresas. A governança corporativa, mecanismos de governança tais como a existência, a independência, a expertise do comitê de auditoria, validam os relatórios divulgados pelas empresas, o que aumenta a confiança, reduzindo o problema de assimetria de informação e aumenta o desempenho das empresas. Essas foram as referências que consideramos neste estudo. Para este estudo, nós agradecemos pela atenção. Muito obrigado a todos e que desejo um bom congresso para vocês e espero que vocês possam acessar esse artigo nos anais do congresso para ter mais informação sobre esse artigo que apresenta a relação entre a estrutura de capital, a alavancagem das empresas, né, no período de boa classificação de risco das empresas. Muito obrigado a todos, bom congresso para todos, obrigado.